Erguida no coração da Península Ibérica, uma antiga fortaleza guarda milhares de contos de grandeza, traição e loucura. Por trás desses muros, reis se refugiaram, tiranos conspiraram, e uma mulher extraordinária se liberou para formar uma nova nação, buscar novo mundo e desatrelar o flagelo da Inquisição. Nos acompanhe enquanto exploramos os suntuosos corredores desse imponente Alcázar de Segóvia, a seguir em Grandes Castelos da Europa. Grandes Castelos da Europa. Alcázar de Segóvia. Muito antes da Espanha existir, houve um antigo reino de Castela, o centro da Península Ibérica. Muitos reis e muitas nações lutaram por Castela. Seu clima é áspero e seu terreno rochoso está coberto de fortalezas. Porém, a mais sólida, a mais alta e insuperável é Alcázar, a fortaleza de Segóvia. Quando nasceu Alcázar? Poderíamos dizer que há milhões de anos, quando levantamentos geológicos e inundações formavam uma fortaleza natural, uma elevação protegida por paredes de 100 metros. O Alcázar domina um ponto estratégico onde há a confluência dos rios Eresma e Clamores, 110 quilômetros ao norte de Madrid. Seus muros maciços guardam 1000 relatos de traição, esplendor e sofrimentos. E a história de como a Espanha se tornou uma nação. Nessas alturas, viveram as tribos antigas que se refugiaram nas cavernas de pedra calcária. As legiões romanas que escravizaram os nativos converteram o lugar em uma guarnição fortificada. Usaram as cavernas como armazéns e não só abriram os túneis e fundações que vemos aqui hoje, como também abasteceram o lugar com águas que vêm das montanhas por meio de um notável aqueduto construído no primeiro século da era cristã. Uma série de 128 arcos de 700 metros de comprimento por 28 de altura. Sua posição estratégica vital, que controlava os rios, justificaria o esforço. Por volta do século V, o debilitado Império Romano já havia se retirado, e os altos dos rios foram ocupados por tribos selvagens do norte e leste da Alemanha, os visigodos. 200 anos depois, a Península Ibérica caiu sobre a espada do Islã. Os mouros fizeram dos altos despenhadeiros de Segóvia uma fortaleza. Deixaram como herança obras-primas da decoração mourisca, muros desenhados que exibiam uma elaborada e harmoniosa geometria. Este foi o centro de batalha durante 600 anos, mudando de mãos à medida que os mouros eram expulsos de volta para a África. No século XI se ampliaram as fortificações e os aposentos reais foram feitos mais cômodos para Alfonso VIII e sua rainha inglesa, Eleanor. O Alcázar tornou-se a sede ao norte para os reis castelanos que viajavam de castelo em castelo. Era a capital favorita de um famoso rei erudito chamado Alfonso, o Sábio, uma das luzes mais brilhantes do século XIII. Este inteligente monarca também era poeta, músico e astrônomo. Deste observatório octagonal, ele traçou um mapa dos céus e foi aí que o chamaram de bruxo. Diziam que ele criticava a natureza dos céus, afirmando que ele próprio lhes havia feito mais claro e ordenado. Um monge o advertiu que se arrependesse do seu orgulho profano. Alfonso recusou, até que um raio atingiu e matou seus assistentes.
O arrependimento de Alfonso se reflete na decoração do Salão das Cordas, nome inspirado no cordão do hábito de um monge. A Península Ibérica, que com o tempo se convertia em Espanha, era então uma mistura de pequenos reinos e senhorios. Depois de Alfonso, Castela e seus vizinhos viram-se castigados com uma série de guerras civis. O Alcázar já havia resistido a muitas tomadas quando o rei Henrique III de Castela morreu em 1406, deixando o Alcázar para o seu filho Juan II. Tal como Alfonso o Sábio, Juan encheu o Alcázar com música, pintura e escultura. Porém, não estava à altura do monarca erudito. Na brutal arena política do século XV, onde assassinatos e venenos eram instrumentos políticos comuns, ele era um desajustado. Mas Juan tinha um alter ego, um lado obscuro personificado na figura de seu conselheiro e amigo, Dom Álvaro de Luna. Este homem brilhante, valente e astuto era o poder por trás do trono. Durante um longo reinado, Juan II e Dom Álvaro fizeram do Alcázar um dos mais importantes castelos, praticamente a capital de Castela. Ainda que nenhum castelo em particular fosse a residência permanente de um rei. Semanas antes da visita do rei, esses suntuosos salões eram laboriosamente preparados para sua visita. Os pisos de mármore eram cobertos com doces aromas. A roupa de cama era perfumada. Os grandes e pequenos salões eram preparados com o mesmo esmero que se preparavam as muralhas para uma invasão. Nesse caso, uma amistosa invasão de um rei. Centenas de conselheiros reais, criados, parentes e um exército de baús com roupas, quadros e móveis. Durante uma temporada, o rei e sua corte viviam intensamente. Deixavam cair comida e lixo no chão. Dançavam, trabalhavam, dormiam com seus pesados roupões e quase nunca se banhavam. O odor da multidão mal cheirosa, a comida estragada e as estufas enfumaçadas eram disfarçados com fortes perfumes. Posteriormente, a comitiva do rei se mudava para outro castelo, deixando para os criados do Alcázar uma imundície total para limpar. O reinado de Juan II teve duas caras. Uma, as frivolidades de Juan e os bailes da corte. A outra, com Dom Álvaro e o obscuro mundo da política castelhana. A autoridade militar era exercida por Dom Álvaro. Ele e Juan provavelmente planejaram a torre de Juan II, construída numa grande altura para escapar rapidamente da cada vez mais avançada artilharia do século XV. Havia, claro, alguns assuntos de Estado que só Juan podia atender. Sua primeira esposa morreu logo após dar-lhe um herdeiro ao trono, Henrique. Para ampliar a base do poder de Castela, Juan casou-se então com Isabel de Portugal. Isabel odiava Dom Álvaro, conselheiro de Juan desde a primeira vista. Durante os anos subsequentes, conspirou contra ele. Finalmente, ela persuadiu Juan para que assinasse uma ordem de morte contra o seu melhor amigo. O grande senhor Álvaro de Luna foi levado até Valladolid e lá decapitado. Sem Álvaro, Juan estava perdido. Como poderia governar? Quem o sucederia ao trono? Seu primeiro filho, Henrique, era decepcionante e tinha poucas esperanças nos dois filhos que Isabel lhe havia dado.
Um ano depois da execução de seu amigo, o rei ficou doente e morreu, declarando que sua vida havia sido triste, que preferiria ter nascido filho de um artesão humilde. Juan tinha razão a respeito de Henrique. Como rei, ele era tolo e fraco. Sua libertina vida cortesã e seus pervertidos excessos escandalizaram Castela, numa época em que as falhas de um monarca costumavam ser ignoradas. O castelo de Alcázar foi o único aspecto grande de todo o reino de Henrique. Nenhum outro rei o amou como Henrique II. Nenhum outro rei passou tanto tempo dentro desses imponentes muros ou gastou tanto dinheiro em sua decoração. Aqui ele viveu sua juventude e nesse palácio esbanjou seu ouro e atenção. Essas magníficas figuras dos governantes de Castela foram esculpidas para ele. Um total de 34, desde Pelayo, o primeiro governante, até ele mesmo, Henrique, um jovem sem atrativos e até meio deformado. E ao seu lado, a figura de sua infiel rainha, Joana de Portugal. Mandou cobrir os muros de prata e os detalhes com folhas de ouro. Este esplêndido salão foi decorado com réplicas douradas dos frutos dos pinheiros das montanhas de Castela e ostenta a inscrição Nosso Ilustre Senhor, Rei Henrique, que pela graça de Deus ele viva e reine durante muitos anos. Não seria assim. Um governante solitário como Henrique necessitava do Alcázar. Os nobres e o povo o desprezavam. Somente os muros desta inexpugnável fortaleza separavam-no de seus súditos desgostosos. O próprio administrador do castelo o advertiu para que não saísse. O Alcázar era o único refúgio para os infortúnios. Mas nem sequer esta magnífica fortaleza protegeria um governante impopular para sempre. Enfurnados com ele dentro desses adornados muros estavam seus meio-irmãos. Sua meia-irmã, Isabel, pisotearia o legado de Henrique. Isabel e seu irmão mais moço, Alfonso, estavam fartos de Henrique e dispostos a arriscar tudo. Os nobres já haviam se aliado contra Henrique. Este, desesperado, prometeu a mão de Isabel em casamento a um deles. A caminho da cerimônia, o noivo fez uma refeição especialmente temperada e teve uma morte rápida e dolorosa. O restante dos nobres se rebelou abertamente e se uniu a Alfonso, de 14 anos, para proclamá-lo rei. Agora havia 2 reis em Castela. Henrique saiu do Alcázar para uma sangrenta batalha em Ornedo, a 60 quilômetros dali. Os 2 lados se declararam vitoriosos. Depois da batalha, o jovem Alfonso se apressou para o Alcázar para reclamar o trono de Castela. A fortaleza nunca havia sido tomada por um assalto, mas abriu as portas para Alfonso. O jovem Alfonso, acreditando-se rei, comeu algo no jantar. Imediatamente sentiu-se mal e, na manhã seguinte, morreu. Sua irmã Isabel não pareceu chocada com tal infortúnio ou conspiração. Henrique, reestabelecido em seu amado Alcázar, optou por perdoar sua meio-irmã. Ele lhe ofereceu títulos e presentes, mas ela cortesmente os recusou. Pediu-lhe somente um favor, que fosse nomeada a seguinte na linha para o trono. E desde então ela proclamou um longo e pacífico reinado de seu meio-irmão. Henrique organizou um grande espetáculo de reconciliação no Alcázar. Ele levou Isabel, montada em uma mula branca, através das ruas de Segóvia.
Depois de um jantar de estado, comeram juntos a sobremesa. Henrique sentiu uma forte dor dos lados e foi levado para sua cama. Isso durou 1 ano, mas ele nunca se recuperou. Durante este ano, Isabel completou um dos seus mais ousados e calculados movimentos. Ela escolheu como esposo Fernão de Aragão. Era seu primo-irmão. Só poderiam casar se conseguissem uma permissão papal. A conseguiram, mas evidentemente era falsa. O rei morreu em 1474. Isabel imediatamente reuniu toda a pompa e esplendor que Alcázar poderia oferecer. Joias reais, bandeiras, cortejos, brilhantes vestimentas de igreja e se fez coroar rainha. Ao se casar com Fernão de Aragão, Isabel reuniu os 2 reinos de Castela e Aragão em uma só nação que é hoje Espanha. Essa mulher inteligente e de personalidade dominadora decidiu que ambos governariam por igual. Fernão concordou sabiamente, considerando o destino que tiveram aqueles que se puseram no caminho de Isabel. Seu lema, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernão, significa importância igual, dignidade compartilhada, regime indivisível. Espanha agora era uma nação e Alcázar era sua sede. A fortaleza de Segóvia testemunhou a expansão de riquezas e influências na era dourada da Espanha sob o domínio desse casal renascentista. O aventureiro Cristóvão Colombo esperou por muito tempo nos corredores do Alcázar por uma audiência. Uma oportunidade para convencer Isabel e Fernão a financiarem seus planos de uma nova rota de comércio para o Oriente. Os reis lhe concederam embarcações e provisões. Com este modesto investimento, obtiveram uma posição firme no Novo Mundo e mudaram o curso da história. O Alcázar também viu grandes sofrimentos na Espanha. Os anos de amargo encarceramento na corte de seu meio-irmão haviam acumulado em Isabel uma ira impiedosa. Ela desencadeou a Inquisição Espanhola, uma fanática cruzada para impor o poder absoluto da Igreja no coração, na mente e no corpo de seus súditos. Isabel e Fernão organizaram o casamento de sua filha Juana com o Habsburg de Borgonha, chamado Filipe o Belo. O próximo rei de Espanha, Carlos V, filho de Juana e Filipe, não só herdou as posições de Isabel na Espanha e no Novo Mundo, como também os territórios dos Habsburgs, que incluíam grande parte da Europa continental. Mas para os nobres de Segóvia, em 1521, Carlos era um intruso. Carlos apegou-se às raízes nórdicas de seu pai e substituiu funcionários e nobres espanhóis por equivalentes belgas. Quando Carlos viajou para o estrangeiro para uma reunião de chefe de Estado, sua imprudência causou uma rebelião. Para representá-lo em sua audiência, nomeou um regente belga. Este insulto foi intolerável. Os nobres de Segóvia atacaram. As forças leais a Carlos se refugiaram no Alcázar e resistiram ao ataque de 5 meses. A cidade de Segóvia foi quase destruída por artilharia. A catedral foi dinamitada. Esta saída secreta nos aposentos reais nunca foi usada para escapar. Nunca foi necessária. Hoje representa um testemunho da tenacidade no coração do nascimento da Espanha como nação. O castelo é hoje um lugar tranquilo, onde milhares de turistas visitam seus magníficos salões. Talvez aqui estejam mais próximos do espírito violento e florido do princípio do renascentismo do que em nenhuma outra parte do mundo. Um incêndio de 3 dias em 1862 consumiu parte da glória que viveram nessa fortaleza. Alfonso o Sábio, Juan o Fraco, Henrique o Impotente, Isabel e Fernão, Filipe o Belo e Carlos V. Porém, o que permaneceu é mais que suficiente para fazer do Alcázar um dos grandes castelos do mundo.
Uma caminhada por seus aposentos é uma viagem através dos séculos de cerimônia e intriga. É como espiar a vida dos governantes que ajudaram a criar a imagem contemporânea da Europa e o Novo Mundo. Seus inumeráveis salões e câmaras secretas ainda ressoam com a história de épocas passadas. Hoje, sob a administração do Artigo-Geral Militar da Espanha, o Alcázar continua dominando as terras altas de Castela. Permanece fiel ao seu propósito, imponente por fora, esplêndido por dentro. Intacto e imperturbável, depois de 2000 anos de gloriosa história.